Marcos capítulo 4, de 35 a 41. E a palavra de Deus diz assim, Marcos capítulo 4, de 35 a 41. Naquele dia, já sendo tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Jesus estava dormindo na polpa sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou, tudo ficou bem calmo. Jesus então lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que vocês ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Meus irmãos, nós estamos numa série de mensagens a partir, do nosso tema de missões. Compartilhe o amor de Cristo. E nós temos de fato visto como Cristo nos ama, a profundidade deste amor de Deus sobre todos nós, que às vezes durante a vida nós acabamos perdendo toda essa grandeza do amor de Deus sobre a sua vida em particular, sobre a minha vida em particular. Às vezes colocamos o amor de forma genérica e achamos que Deus ama as pessoas como Ele ama assim um grupo. Mas o amor de Deus é um amor também individual, alcança cada pessoa em todas as áreas de necessidade da sua vida. Mas algo que nos ajuda a perder ou a não termos de fato a ideia ou o senso do que é o amor é porque nós vivemos num mundo muito individualista. Cada pessoa só pensa em si. Hoje a busca pelo bem-estar, por estar bem, independente dos outros, é algo assim alarmante. Um mundo totalmente egoísta. As pessoas querem somente aquilo que me pode fazer bem, e por causa disso, tem muita gente hoje se perguntando: será que alguém de fato se importa comigo? Será que de fato tem alguém que me ame? Às vezes, filhos, que têm a triste experiência de ter pais que os abandonam, ou ter, familiares que os espancam, eles perdem essa noção de amor, porque o lar, de fato, é o primeiro lugar onde nós encontramos qualquer tipo de amor, nem que seja aquele amor, de um irmão para com o outro, apesar das brigas, mas ainda assim se amam. É onde a gente encontra em nossa mãe, em nosso pai, segurança. Mas o mundo hoje está tão pervertido, que tem gente que já cresce, já nasce, se perguntando isso: será que alguém de fato se importa comigo? Outros, por causa da relação da vida, que nós vivemos, não só em meio à igreja, mas nós também temos experiências na escola, faculdade, trabalho, a gente começa a se perguntar: será que quem está do nosso lado, de fato, se importa com a gente? Ou eles só estão ao nosso lado porque nós temos algo a oferecer? Ou as pessoas só estão perto de nós porque têm algum interesse no que provavelmente eles acham que eu e você possamos dar? E aí o problema é quando transferimos isso para o amor de Cristo.
E começamos a nos relacionar com Deus como se, de fato, o amor de Deus não fosse esse amor genuíno que trabalhamos domingo passado, que falamos domingo passado, esse amor profundo, que não tinha nada em nós que pudesse o atrair, mas mesmo assim ele vem até nós. Como aquele endemoniado que vivia entre as grades, ele não orava, ele não clamava, ele não lia a Bíblia. Por que que Jesus foi até ele? A grande pergunta é essa. É um amor diferente de tudo o que eu e você já conhecemos e experimentamos. Mas aqui nesse texto, eu ainda quero encontrar mais características do amor de Deus, para que possamos de fato compartilhar o amor de Cristo com precisão, para que possamos de fato falar sobre um amor que se manifesta de uma forma tremenda. E nós precisamos voltar para o texto bíblico e olharmos alguns detalhes desse texto. No versículo 35, já sendo tarde, Jesus já tinha trabalhado muito com a multidão já tinha visto grandes coisas, mas Jesus tinha uma experiência a mais para entregar para aqueles que eram os seus discípulos. Dentro da onisciência de Deus, Jesus já sabia que naquela noite aconteceria uma tempestade. Mas mesmo sabendo que a tempestade aconteceria, qual é a ordem que Jesus dá no versículo 35? Olhe na sua Bíblia, ele olha para os seus discípulos e diz assim: vamos passar para o outro lado. Ora, se Jesus sabia que haveria uma tempestade, por que chamar os seus discípulos para atravessar? Por que é que Jesus quer nos dar essa experiência de atravessar tempos difíceis? O que o amor e o tempo difícil têm a ver? Ele já sabia. Aquilo não foi um espanto. Jesus olha para os 12 e diz: vamos atravessar para o outro lado. Eles não entendem, eles não sabem que tem algo para acontecer. Então eles começam ali aquele primeiro momento de travessia para o outro lado. E antes de chegar até mesmo na parte da tempestade, eu preciso dizer que algumas mensagens que Deus coloca em meu coração, Ele também me dá o privilégio de viver. E hoje, eu já tinha preparado a mensagem, hoje nós fomos para o Riacho do Mel. E nós tínhamos uma visita marcada. E essa visita eram dois idosos, a dona Anália e o seu Luiz. Dois idosos, ela está com um câncer, sentindo fortes dores. Me relatou hoje que ela não morreu ontem, segundo ela, porque não era a hora dela. Mas se fosse depender das fortes dores que ela sentia e que ela estava sentindo, ela teria morrido ontem. O seu marido, também um idoso, com algumas enfermidades. Por último, um dos seus rins parou e ele teve que colocar a sonda. Só que nós não sabíamos que teríamos que entrar em um barco. Não sabia. A gente estava pronto para visitar e disseram: olha, é perto da casa do seu Severino, e eu ouvi a casa do seu Severino. Mas o perto da casa do seu Severino era do outro lado do rio, do riacho. Vamos atravessar? Irmão Ronaldo já me disse: pastor, não sei nadar não. E eu disse: pelo menos eu sei boiar. Então eu vou. Deus me deu a oportunidade de entrar em um barco e atravessar. Interessante, Como a gente se sente impotente. Como a gente se sente... Onde toda a nossa experiência, talvez, tudo aquilo que toda a nossa teoria, quando ela é colocada em prática, como a gente fica temeroso.
Na primeira vez, né, que eu entrei ali naquele rio, mas quando eu coloquei o primeiro pé, eu já vi uma água entrando no barco. E eu disse: Senhor, eu vou. Mas o Senhor segura aí esse barquinho. E foi eu e o seu Severino. E aquele homem me levou para orar por aquelas pessoas. E eu me perguntava isso: Senhor, por que nós passamos por tantas tempestades? Por que que o Senhor nos permite passar por momentos difíceis? É interessante que quando vamos para o versículo 36, a primeira coisa que os discípulos fazem não é chamar a multidão para ir com eles. A primeira coisa que eles fazem é despedir a multidão. Porque a multidão, ela não suporta a tempestade. A multidão, ela quer Jesus somente para os tempos bons. A multidão quer multiplicação de pão. A multidão quer cura. Multidão não quer tempestade. Multidão não quer tempo difícil. Tem gente que anda perto de Jesus buscando apenas os milagres dele. E a essas pessoas, quão miseráveis são, porque não buscam a Deus por amá-lo, buscam um milagre porque querem resolver apenas as tempestades desta vida. A primeira coisa que os discípulos fazem quando Jesus diz vamos atravessar é despedir as multidões. Vocês que não têm tanto conhecimento do Senhor, não têm relacionamento com Ele, que querem apenas ter dele as suas bênçãos, vocês não vão. Vocês vão ficar aqui desse lado. E pessoas e mais pessoas eram atraídas por Jesus. Elas viam o seu poder, elas viam a sua sabedoria nos ensinos, elas sentiam verdade nas suas palavras. Ao ponto de que chega um momento que eles dizem o ensino dele é diferente, ele não ensina como ensinam os fariseus. Parece que nas palavras dele há não somente lições, mas ele vive o que ele diz. E isso atraía muita gente para perto de Jesus. Jesus era e é diferente de tudo e de qualquer pessoa que já tenhamos conhecido. Todos dos seus discípulos entraram no barco para mais um momento de travessia. E é interessante porque quando olho para esse texto, preciso me lembrar que muitos deles eram pescadores. Não era a primeira vez que eles passariam por uma tempestade. Eles eram homens experientes do mar. Mas o versículo 37 é claro quando diz: ora, levantou-se um grande temporal de vento. As ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Apesar de homens acostumados, apesar de serem pessoas experimentadas, pescadores, eles ainda assim temeram porque estavam olhando para um fato que os levaria à morte. A tempestade que os atingiu foi algo horrível. O medo, quando ele toma conta de nós, é algo desesperador. Mas há um medo que todo homem e toda mulher tem, é o medo da morte. O barco está se enchendo de água. Isso quer dizer que nós vamos morrer. Ali já não importava as inúmeras experiências que eles tiveram com Jesus. Ali já não importava as diversas vezes que eles viram o poder de Deus. Ali nada, eles não conseguiam lembrar mais de nada, porque o medo os paralisou, os deixou com o terror da morte que era então para eles iminente. Mas o versículo 38 revela a humanidade de Jesus. O que Jesus estava fazendo?
Dormindo. Dormindo. Revela a humanidade de Jesus, mas revela também a sua confiança e o seu poder. Jesus estava cansado. Aquele dia foi um dia de muitos milagres, muitas coisas que ele fez, e ele se sentiu extremamente cansado. O cansaço dele deveria ser tão grande que ele foi dormir mesmo em meio a uma tempestade, e essa tempestade não foi capaz de o acordar. Nem mesmo o balanço do barco acordou Jesus. Ele estava esgotado. Os discípulos, esses que estavam ali desesperados, eles correm para Jesus. E aqui sai a pergunta base desta mensagem, a pergunta base para a vida de qualquer um de nós. Jesus na polpa, dormindo sobre o travesseiro, os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, o Senhor não se importa que morramos? Claro que não foi dessa forma, né? No meio do o barco está afundando. Quem já assistiu Titanic, né, não tem ninguém tocando, né, nenhum tipo de instrumento. O barco está afundando. Eles deveriam gritar aos ouvidos de Jesus, dizendo: Senhor, o Senhor não se importa conosco. O Senhor não se importa com a nossa morte. E a essa pergunta, a resposta dela é a centralidade do Evangelho. O Evangelho é a resposta de Deus ao homem, dizendo: eu me importo sim, eu não quero que você morra. Não quero. Compartilhar o amor de Cristo é responder essa pergunta a todos os homens e a todas as mulheres que estão sem esperança, que estão se perguntando: de fato tem alguém que se importa comigo? Tem. Jesus se importa com você. Não importa a tempestade que você viva, não importa se a água já está entrando no barco. A missão de Jesus, ela é baseada no amor de Deus por nós. E hoje também lá no Riacho do Mel, nós ensinamos para aquela comunidade João 3,16. A gente conhece, né? Como é bom conhecer João 3,16. Quantas pessoas conheciam João 3,16 lá? Só uma. Você não precisa saber a Bíblia toda para ir lá amá-los, não. Basta saber João 3,16. Você já sabe muito mais do que muita gente. É só ter disposição para ensinar as pessoas esse texto que é a centralidade do Evangelho e que responde a essa pergunta. Se um dia você já se perguntou se alguém se importa com você, lembre-se: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Compartilharmos o amor de Deus é dizermos: sim, o Senhor se importa com cada homem, com cada mulher. Compartilhar o amor de Deus em Cristo Jesus é dizer: sim, Ele morreu na cruz por você, por mim. Independente das tempestades que venham alcançar o nosso barco. A resposta é que sim, Jesus se importa conosco. Os discípulos acordam Jesus com essa pergunta que é central a toda a missão de Deus. Será que o Senhor não se importa conosco? Quanta ingratidão, não é, dos discípulos? Jesus estava caminhando com eles, demonstrando que se importava com eles a todo momento. Se importava tanto que os chamou para entrar em uma tempestade.
os chamou para entrar em um momento difícil. Mas a preocupação de Deus conosco vai além da morte do corpo físico. A preocupação de Deus conosco está na morte eterna. Na Bíblia há pelo menos 3 tipos de morte. 3. Morte física, quando morremos, quando esse corpo se vai. Morte espiritual, são pessoas que estão vivas, mas espiritualmente mortos. E tem a morte eterna. Essa é a condenação final para todos aqueles que rejeitaram o presente de Deus. Não é pelo que eles fizeram, é só porque eles rejeitaram aquilo que poderia ser recebido de graça. É só porque eles rejeitaram que Jesus entrasse no seu barco. É só porque eles buscavam as bênçãos, mas não buscavam ao Deus que as dá. A morte eterna. Eu e você queremos muito. Muitas vezes oramos a Deus pedindo que nos livre da morte física, achando que essa vida aqui é tudo. Mas Deus quer te livrar da morte eterna. Aqui é o menor tempo que nós vivemos. A eternidade não tem fim. Quando estamos em Cristo, Ele nos dá uma liberdade tal que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 1 e 2, ele registrou assim: agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque o Espírito, a lei do Espírito da vida, livrou você da lei do pecado e da morte. Para aqueles que estão em Cristo, já não há nenhuma condenação. Os discípulos já estavam livres do poder da morte. Os discípulos já desfrutavam da presença de Mas eles o acordaram para perguntar: o Senhor não se importa conosco? Será que o Senhor não está vendo isso que está acontecendo na minha vida, não? Jesus não responde nada. Nada. Jesus mostra que se importar conosco está baseado não somente naquilo que Ele diz para cada um de nós, mas está baseado naquilo que Ele faz por nós. Eu fico imaginando qual era a expectativa dos discípulos. O barco está enchendo, Jesus está lá. Quando eles dizem, o Senhor não se importa conosco, o que eles esperam? Que Jesus acalme a tempestade? Você acha isso porque você lê o texto e você sabe que Ele faz isso. Mas os discípulos não esperavam isso, não. Os discípulos não esperavam que Ele acalmasse o vento. Talvez o que incomodava os discípulos era saber que Jesus estava ali no barco, mas estava dormindo. Jesus não estava com um balde na mão tentando ajudá-los a tirar a água de dentro do barco. Jesus não estava tentando consertar o provável buraco que poderia aparecer. Ou Jesus não tinha acordado para, na sua grandiosa sabedoria, mostrar a eles qual era a saída, talvez dar uma dica para que eles escapassem. Eles esperavam, quem sabe, que Jesus fizesse todos eles andarem sobre as águas. As expectativas eram muitas. Mas eles sabiam que havia algo que era impossível. O que era impossível para Jesus naquela ocasião? Eles achavam que parar o vento, parar o mar,
parar aquela situação que estava acontecendo era impossível. É tanto que no versículo 41, eles ficam possuídos de temor. E eles se perguntam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles não esperavam que Jesus agisse dessa forma. Compartilhar o amor de Cristo é dizer para as pessoas que existe alguém poderoso que se importa com eles. Compartilhar o amor de Cristo é dizer para qualquer pessoa aí fora: olha, existe alguém que controla os céus e a terra e ainda assim se importa com você. Alguém que tem todo o poder no universo e ainda assim olha para você com amor. É alguém que submeteu todas as coisas ao poder da sua voz. Jesus, despertando, repreendeu o vento. Vento parou. Os discípulos olham e o vento para. Mar, tá bom já, acabou. E o mar para. Quem é esse que se importa conosco? Quem é esse que se importa conosco? Quem é esse que de fato nos ama? O Deus que se importa com você tem poder para acalmar qualquer tipo de tempestade. O Deus que se importa conosco tem poder para mudar qualquer situação. E Ele não precisa de esforço. Ele não precisou sair do barro. Ele só precisou dizer duas palavras: mar e vento. Já não é mais com vocês. Agora acabou. Parem. Vocês estão amedrontando aqueles a quem eu tanto amo. Vocês estão amedrontando a vida dos meus filhos amados. O Jesus que nós compartilhamos com as pessoas aí fora é o Jesus que ele é impressionante. É o Jesus que é maravilhoso. É o Jesus que é poderoso. Na caminhada com Jesus, não somente naquele dia, mas ainda hoje. Digo por experiência própria. Às vezes eu olho para Jesus e me pergunto: quem é este? Quem é este que pode chegar aonde ninguém nunca foi? Que pode transformar, que pode mudar aqueles a quem nós olhamos e dizemos: não tem mais jeito. Quem é este? Se você pensa que já ouviu tudo sobre Jesus, lembre-se, ainda é muito pouco. Se você pensa que um dia já viveu todas as experiências possíveis para se viver com Jesus, eu quero te dizer nessa noite que ainda existe uma grande infinidade de possibilidades para que Ele manifeste o seu grandioso poder na sua vida, na vida da sua família, na vida dos seus filhos. Para Jesus não há causa impossível. Por isso eles se perguntam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Obediência. Obediência. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Mas agora ele volta para os discípulos, né? O que é que ele esperava dos discípulos? Confiança,
fé, convicção. O que ele encontrou? Homens medrosos. Homens que se espantam com qualquer coisa. Será que o mar tem poder para afogar aquele que o fez? Será que o vento tem poder para balançar e fazer naufragar o barco que está o autor da vida? Quem é este? Quem é este? Por que vocês são tão medrosos? Perguntou Jesus. Ah, Jesus, é porque tem hora que a vida está balançando mesmo. Tem hora que a tempestade chega e a gente acha que o Senhor também já não se importa conosco. Tem situações que a gente passa, Senhor, que a gente não vê mais saída. Por que é que vocês são tão medrosos? Jesus nos chama para uma relação de confiança plena nele, independente da tempestade. Quando Jesus está no barco, a tempestade é só um detalhe. A gente tem que ficar olhando para ele. O problema é que a gente está olhando para a tempestade. O problema é que a gente está observando o poder do vento e não o poder de Jesus. O problema é porque a gente está se deixando levar pelo medo que tenta entrar em nossos corações e dizer, olha, Deus não se importa com a sua situação. Isso é mentira. Ele está no nosso barco porque Ele se importa. E por isso Ele pergunta, como é que ainda vocês não têm fé? A fé, ela não anda naquilo que vê. Fé é convicção naquilo que se não vê. É certeza do que eu ainda não vi. Mas eu sei que o meu Deus fará. Eu não estou vendo possibilidades. Não importa, o meu Deus pode fazer. Eu estou vendo o vento, eu estou ouvindo o vento, eu estou vendo as águas entrando no barco, isso não é problema. Existe um Deus que manifesta o seu poder em nosso favor. Qual é a sua situação? Está achando que não tem alguém que se importe com você? Duvido. Ele sabe o seu nome, os seus medos, os seus problemas, as causas que está tirando a sua paz. Ele sabe. E no momento que Ele der a ordem, tudo vai mudar. Mas enquanto Ele não der a ordem, aproveite a viagem. Eu perdi o medo do barquinho que eu estava hoje à tarde, quando eu comecei a contemplar. E eu olhei para o seu Severino e disse, vocês são donos de um paraíso. Tudo que Deus fez é lindo. Deus é maravilhoso em cada cor, em cada detalhe, em cada momento. Eu precisei tirar os meus olhos da água que eu vi entrando no barco, para olhar para o poder de Deus. Dizer, será o Deus que sustenta tudo isso na palma da sua mão, não há de sustentar a minha vida? Não há de cuidar de cada parte do meu ser? O Deus que fez os céus e a terra com perfeição, será que os seus planos para nós também não são perfeitos? Será que o Deus que permite a tempestade, será que não é porque Ele quer nos tornar marinheiros mais experientes?
Tem até uma música cristã que diz que mar calmo nunca fez bom marinheiro. Marinheiro bom é provado em meio à tempestade. Jesus provou a fé dos discípulos. Eles estavam com medo. Jesus está provando a sua fé? Será que Jesus não está provando a minha fé? Por que vocês são tão medrosos? Aquele que fez todas as coisas está fazendo essa pergunta para mim e para você. Por que você ainda é tão medroso? Quando eu compartilho o amor de Deus com alguém, eu não estou falando sobre um amor passageiro, não. Eu não estou falando sobre um amor qualquer. Eu não estou compartilhando com as pessoas sobre um amor interesseiro. Eu estou falando sobre o amor perfeito, o amor daquele que tem todo o universo em suas mãos. Em cada tempestade que nós passamos, nós nos perguntamos: quem é esse? Porque ele se mostra fiel em todo o tempo. Eu quero te convidar a viver na expectativa de qual será a próxima manifestação gloriosa de Deus na sua vida. Ele já fez muitas em todos nós. Qual será a próxima? Por isso, quero concluir. Ensinei hoje aos irmãos do Travessão, do Riacho do Mel, que quando o pastor disse que quero concluir, ainda falta meia hora. Então, quero concluir. Lembrando uma primeira verdade para você. Você que ouviu essa mensagem, você precisa compartilhar o amor de Cristo. A tempestade aí fora está muito forte. Os ventos, eles estão destruindo famílias. Porque Jesus não está no barco. Tem muito barquinho virando, naufragando, porque Jesus não está lá. E é o meu papel e o seu papel compartilharmos esse Cristo que se importa conosco, mesmo em meio à tempestade. Mas uma segunda verdade que quero lembrar nesse texto é que somente o amor de Cristo corresponde à pergunta: alguém se importa comigo? Somente Cristo, porque só Ele pode preencher todo o vazio do nosso coração. Uma terceira verdade desse texto é que Cristo se importou tanto conosco que o seu poder nos salvou. Agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ninguém pode mais condenar-nos. E a quarta verdade, uma música antiga que diz: com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Jesus faz toda a diferença. Não viva sem ter Ele no barco da sua vida. Se você está vivendo assim, saiba que você está muito abaixo do que Deus tem para você. Pedro seria pescador a vida toda, João seriam pescadores a vida toda, Mateus seria apenas um cobrador de impostos. Mas quando eles colocaram e começaram a andar com Jesus no barco, eles descobriram que não há impossíveis, que não há nada que Jesus não possa mudar. As intervenções de Deus, elas continuam acontecendo todos os dias.
Ele se importa com você. Ele não quer que você morra. Esse é o amor de Cristo. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos e falar com Deus. Enquanto estivermos cantando Sossegai, eu queria que você pensasse quais são as tempestades que estão balançando o seu barquinho. Qual é o problema que você acha que não tem mais solução? O seu problema é uma grande oportunidade de você experimentar o poder de Deus.